ou nós somos totalmente de Deus e servimos a Ele totalmente, ou nós somos do pecado e servimos ao pecado, que consequentemente servimos ao mal. Mas não há meio termo, não tem como eu estar dividido. Isso é tão forte porque aqui no livro de Jeremias, Deus, ele observou aqueles que entravam no templo. Deus observou, no meio do livro que nós vamos ler, Deus diz, eu vi, ninguém me contou, eu vi. E Deus observou que aqueles que estavam indo para o templo louvar, diz a Bíblia, eles estavam indo louvar da boca para fora. E vamos iniciar para a gente entender aqui a palavra. No versículo 1 diz, palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali estas palavras. E dize, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, e os que entrai por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, melhorai, na outra versão fala emendai, os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor. Templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorar, de emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre o homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andar após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura furtareis e matareis, adulterareis e jureis falsamente, e queimareis incenso a Baal e andareis após outro Deus que não conhecestes? E então vires e vos poreis diante de mim nesta casa que me chama pelo nome? É, pois, essa casa, que chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Ponto. Muito bem, vamos meditar nessa palavra aqui. Veja que primeiro, Deus ele manda o profeta à porta do templo, da igreja. Seria incoerente, porque seria mais coerente Deus mandar o profeta no lugar onde há pessoas necessitadas, como nas esquinas, nos guetos, nos hospitais, aonde houvesse alguém necessitado. Mas Deus fala com o profeta para ir à porta da casa dele. E falar com quem? Com aqueles que estavam entrando naquela porta. E estavam entrando com que objetivo? Qual era o objetivo deles? Adorar. Está aqui. Ponde a porta da casa do Senhor e proclama esta palavra. Ouvi a palavra do Senhor, vós que entrai por essas portas, para adorar o Senhor. O que domingo nós vemos fazer na igreja? Adorar o Senhor. Nós saímos de casa e nós nos dirigimos à igreja para adorar a Deus. Só que Deus não aceitava a adoração daquelas pessoas. E está claro nisso. Porque não era verdadeira. Não era sincera. Claro, aqui Deus ele faz uma lista de pecados. Mas não significa dizer que era só isso. E não significa dizer que era tudo isso. Poderia ser um ou mais. Deus apenas citou algumas das coisas
que aqueles que entravam pelas portas da igreja para adorar o Senhor faziam. Deus se sentiu, podemos assim dizer, decepcionado. Deus se sentiu triste, porque, como disse Jesus nesse trecho do filme que nós vimos, Jesus disse que os ninivitas se levantariam contra a geração presente, naquela ocasião, porque os ninivitas ouviram a palavra de Jonas e se arrependeram. Eles estavam condenados, mas eles se arrependeram. A rainha que Jesus fala do meio-dia, que é a rainha de Sabá, que visitou Salomão, era pagã, mas vendo o Deus a quem Salomão servia, ela glorificou o Deus de Salomão. Então foram palavras do Senhor Jesus. Ou seja, de quem Deus menos espera, que é aqueles que estão lá fora, Deus é surpreendido. Porque há pessoas que, mesmo vivendo, podemos assim dizer, uma condição de vida péssima em relação ao caráter humano, vivendo, por exemplo, num presídio, um bandido, vivendo na prostituição, vivendo numa vida podre. Quando essas pessoas, elas recebem a palavra de Jesus, elas recebem com alegria, e se convertem, se entregam, e são sinceras e verdadeiras. Buscam a Deus, estão aqui, vivem uma vida correta. Mas há pessoas que, de repente, nem viveram tudo isso em sua vida. Nunca viveram no crime, na prostituição, nas drogas. Graças a Deus por isso. Mas mesmo não vivendo essa vida, quando receberam a palavra de Deus, elas não se arrependeram por inteiro. Porque, embora não tinham pecados grotescos, não tinham pecados, podemos assim dizer, aos olhos humanos, né, grandes, porque não há nem grande nem pequeno, mas aos olhos humanos grandes, elas, quando receberam a palavra, se entregaram em partes, não se entregaram por inteiro. E aí começam a vir à igreja, fazem algumas coisas, batizam-se e se convencem do seguinte: estou agradando a Deus, porque quem eu era e quem eu sou, pastor nem sabe, não faz nem ideia, mas eu melhorei muito. Mas a pergunta que eu faço para a senhora e o senhor que melhorou, é isso que Deus quer? É isso que Deus espera de mim, de todos nós, que eu melhore? Se eu disser que Deus vai melhorar a sua vida, é isso que você quer? Claro que não. Nós queremos uma transformação, queremos algo novo. O mesmo se dá com Deus. Quando uma pessoa vem a Deus, Deus espera uma entrega total, incondicional, que é a confiança, que é a fidelidade que nós falávamos. Então, nessa ocasião, Deus estava triste, porque, como disse o profeta, esse povo, disse Deus por meio do profeta, me louva com os lábios, mas o coração está longe. E Deus sabia, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Deus amou aquele povo. E Deus disse: vai lá, fala com eles, para eles se consertarem comigo, emendar o caminho comigo, consertar-se comigo. Se eles se consertarem comigo, eu vou aceitar eles, eu vou fazer eles habitarem na terra com paz, porque a paz é um estado de espírito aonde mostra que eu estou em plena harmonia com quem? Com Deus. Primeiro sinal de uma pessoa que não está em harmonia com Deus, que não tem suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, é a impaciência. A pessoa, ela é inquieta, porque algo dentro dela não está bem. Não é o marido,
Porque você não é feliz por causa do seu marido. Porque se você disser que é o teu marido que te faz feliz, e as viúvas? E as solteiras? E o que você me diz de quem tem não é? Então, o que faz a pessoa feliz ou infeliz não são coisas e pessoas. É o relacionamento dela com Deus que não está bem. Porque quando o seu relacionamento com Deus está bem, mesmo que fora esteja mal, você está bem. E você está tão bem que você sabe esperar em Deus. Você sabe que o teu tempo não é o dele e você sabe que ele não falha. Então até nisso a pessoa tem um equilíbrio. Como disse Davi, ela descansa no Senhor. Descansar em Deus não é ser acomodado, negligente. É confiança. Mas quando a pessoa está em desarmonia dentro dela, quando a sua consciência está a lhe reprovar de algo que ela vem praticando errado e não se arrependeu, não falo de falhas, estou a falar da prática do pecado. Falha todos nós cometemos. Viver no pecado é outra coisa. Na iniquidade, que são projetos malignos no coração. Então, quando não há esse abandono, não há paz. Por isso que Deus disse que faria eles habitar, né? Aqui diz, né, que se ele se consertasse, Deus faria habitar. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Deus disse, olha, vocês vão ser felizes, mas se consertem comigo. Sejam verdadeiros. Porque veja se você entende. Nós vamos agora comer e beber dos elementos sagrados que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Ninguém é digno. Nenhum membro da igreja é digno. Mas no momento que eu receber o corpo e o sangue, e eu me arrepender e confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, me arrepender dos meus pecados, o sangue dele me lava, me limpa, e me dá o perdão. Então eu me torno merecedor de comer e beber pelo sangue do Cordeiro. Eu me torno digno pelo sangue do Cordeiro, porque em mim não há esse mérito. Então, no momento que eu confesso, que eu me arrependo, eu me torno digno do corpo e do sangue. E aí, eu tenho plena comunhão com Deus. Então, Deus falou com eles. Veja que é uma palavra tão maravilhosa, porque Deus não condenou. Deus não desprezou. Deus disse, vai lá, fala com eles. Que eles entram no templo, mas quando saem adulteram, mentem, vão para o vício, continuam na mentira, no engano. Fala para eles que isso é uma grande falta de respeito. Fala para eles para eles não confiarem em palavra falsa, dizendo, templo do Senhor, amém, templo do Senhor, estou na casa de Deus, aleluia. Fala para eles que isso é conversa fiada. Eu não acredito nisso. Ou seja, não adianta eu ficar, Senhor, eu te louvo, Deus maravilhoso, amém, derramar lágrimas de crocodilo. Porque Deus conhece. Conhece ou não conhece? Mas ele disse, se deveras emendardes, se consertar, eu aceitarei. Então agora, Senhor e o Senhor, todos nós, temos a oportunidade, pode pegar a Santa Ceia, por favor, de comermos e bebermos e de reatarmos o nosso relacionamento com quem? E o mais interessante é que Deus diz, eu vi. Assim como Deus vê o pecado, Deus vê o arrependimento. E Ele vai recompensar todos nós. Então, se você quiser agora emendar os seus caminhos, eu não sei como que você está diante de Deus. Seja você quem for. Se você reconhece que já não serve a Jesus com amor, já não serve a Ele com gratidão, pode ficar à vontade aqui na frente. Já não serve Jesus com temor. Você que às vezes faz as coisas para Deus com má vontade, reclama, como se fosse para mim ou para a igreja. O Espírito Santo está nos chamando para nós nos reconciliarmos com Ele. E aí sim,
nosso louvor vai ser sincero e verdadeiro.